Anne da Ilha. Capítulo 6. Passeio no parque. Quais os planos para hoje, meninas? Perguntou Filipa, invadindo o quarto de Anne numa tarde de sábado. Vamos passear no parque, respondeu Anne. Eu bem que deveria ficar para terminar de costurar minha blusa, mas não posso ficar em casa costurando e perder um dia tão bonito como este. Há algo no ar que corre pelas minhas veias e enche a minha alma como uma espécie de glória. Isso faz com que meus dedos fiquem tão trêmulos que toda a costura que estou fazendo fique torta. Então, só nos resta ir até o parque para junto dos pinheiros. Isto inclui alguém além de você e Priscila? Sim, inclui Gilbert e Charlie. E claro que ficaremos muito felizes se você vier conosco. Mas, reclamou Phil, se eu for, vou acabar sobrando. Isso seria uma experiência muito nova para mim. Bem, novas experiências sempre são interessantes. Venha, assim você poderá ser mais empática pelos pobres almas que sobram com tanta frequência quando estão com você. Mas onde é que estão as suas vítimas hoje? Eu estou muito cansada deles e simplesmente não queria me incomodar com nenhum dos dois hoje. Além disso, estou me sentindo um pouco triste, mas só um pouco, quase nada. Acontece que, na semana passada, eu escrevi para Alec e Alonso. Coloquei os endereços e as cartas nos envelopes, mas não os lacrei. Então, naquela tarde aconteceu uma coisa engraçada. Bem, engraçada ao menos para Alec, mas não para Alonso. Eu estava apressada e tirei a carta de Alec do envelope. Pelo menos eu pensei que era, para adicionar um pós-escrito. Então, enviei as 2 cartas hoje pela manhã. Eu recebi a resposta de Alonso. Meninas, eu coloquei o pós-escrito na carta dele e ele ficou furioso. É claro que vai passar, mas mesmo que não passe, eu não me importo também. Mas arruinou o meu dia. Por isso, eu vim aqui, para que minhas queridas amigas me animassem um pouco. Além disso, assim que a temporada de futebol começar, não terei mais meus sábados livres. Eu amo futebol. Tenho até um boné fantástico e um suéter com as cores de Redmond para usar nos dias dos jogos. Você sabia que o seu Gilbert foi nomeado capitão da equipe dos calouros? Sim, ele nos contou isso ontem, respondeu Priscila ao perceber que Anne havia ficado incomodada e não iria responder. Charlie e ele chegaram muito cansados e suados ontem. Nós sabíamos que eles viriam, então removemos todas as almofadas da senhorita Ada. Aquela que tem um bordado em relevo eu escondi atrás de uma cadeira. Até pensei que lá ela estaria a salvo, mas não foi assim. Charlie Sloane foi até a cadeira, viu a almofada, pegou-a cuidadosamente e sentou-se nela durante a tarde inteira. Que confusão! Por causa da bendita almofada. A pobre senhorita Ada me perguntou hoje, muito sorridente, mas com um certo tom de reprovação, porque eu havia permitido que ele se sentasse nela. Esclareci que isso não havia acontecido por minha culpa, mas que era simplesmente coisa de Sloane, como de costume. As almofadas da senhorita Ada já estão me dando nos nervos, disse Anne. Na semana passada, ela terminou 2 novas, estofadas e bordadas com a sua vida. Como não havia mais onde pô-las, resolveu colocá-las na parede, contra o patamar da escada. Por mais da metade do tempo elas caem, e quando caem no escuro, você tropeça nelas.
No domingo passado, quando o Dr. Davies orou para aqueles que enfrentam os perigos do mar, acrescentei a mim mesmo e também para que aqueles que vivem em casa onde as almofadas estão por todas as partes. Bom, estamos prontos. Vejo os meninos atravessando Old St. John. Você vem, Phil? Eu só vou se puder andar com Priscila e Charlie. Assim vou poder sobrar dignamente. Seu Gilbert é um encanto, Anne, mas por que ele está sempre andando com os olhos esbugalhados? Anne ficou rígida. Apesar de não gostar muito de Charlie Sloane, como ele também era de Avonlea, nenhum estranho tinha o direito de rir dele. Charlie e Gilbert sempre foram amigos, respondeu friamente. Charlie é um bom garoto. Não tem culpa de ter nascido com os olhos daquela maneira. Ah, não me diga, respondeu Phil ironicamente. Certamente deve ter feito alguma coisa terrível em sua vida passada e foi punido com um par de olhos como esses. Pris e eu vamos praticar um esporte nessa tarde. Vamos tirar sarro dele, bem na sua cara, sem que ele perceba. Sem dúvida, as abomináveis Pis, como Anne as chamava, cumpriram seus amáveis propósitos com o pobre rapaz, mas Sloane era alegremente ignorante, de modo que não percebeu que as duas riram dele durante todo o passeio. Ele se considerava uma personalidade poderosa ao andar com duas jovens como elas, especialmente Philippa Gordon, a beldade Mo de Redmond, a mais bela do curso. Certamente, isso impressionava Anne. Ela veria que havia outras pessoas que o apreciavam pelo seu real valor. Gilbert e Anne ficaram um pouco para trás, apreciando calmamente a beleza daquela serena tarde de outono, sobre os pinheiros do parque, ao longo do caminho que subia e contornava a costa do porto. O silêncio aqui é como uma oração, você não acha? Perguntou Anne, admirando o céu brilhante que reluzia em seu rosto. Como eu amo os pinheiros! Parece que as raízes se fincaram profundamente no romantismo dos tempos e de todas as idades. É tão reconfortante ter um momento a sós para conversar com eles. Eu me sinto sempre tão feliz nesse lugar. Gilbert citou. E assim, na solidão das montanhas, como por encanto divino, seus problemas despencam como agulhas caídas do pinho da tempestade. Nossas pequenas ambições parecem tão insignificantes aqui, não acha, Anne? Acho que se alguma vez eu sofresse com alguma grande tristeza, correria para os pinheiros, para que eles me confortassem, disse Anne sonhadora. Espero que você nunca tenha uma grande tristeza assim, Anne, disse Gilbert, que não podia sequer conceber que uma criatura como Anne, animada, amável e alegre, fosse abalada por tamanho sofrimento, sendo ela inconsciente de que aqueles que alcançam os picos mais altos de felicidades são também os que mergulham nas maiores profundezas do desespero e da agonia, e que aqueles que mais apreciam a felicidade são também os que mais sofrem com a tristeza. No entanto, eu devo, algum dia, meditou Anne. No momento, a minha vida é como um copo de glória em meus lábios. Porém, sei, no entanto, que em algum momento vou sentir o sabor amargo, como há em todas as bebidas. Algum dia
será a minha vez de provar dessa amargura. Só espero ser corajosa quando for a minha vez de provar. E espero não ser a culpada pelo meu próprio sofrimento. Você lembra o que disse o Dr. Davis no culto do domingo passado? Que as tristezas que nos são enviadas por Deus nos trazem mais força e conforto, enquanto aquelas que causamos a nós mesmas por insensatez ou por maldade são de longe as mais difíceis de ser suportadas? Mas não vamos mais falar de tristeza numa tarde como esta, está bem? Pois esta está sendo dedicada à felicidade e à alegria de viver. Se eu tivesse uma forma de remover da sua vida tudo que não fosse felicidade e prazer, certamente eu faria, Anne. Disse Gilbert num tom que significava perigo se aproximando. Não seria muito sensato da sua parte se fizesse isso, respondeu ela ao jovem rapidamente. Tenho certeza de que ninguém pode amadurecer sem que passe por provações e tristeza, embora eu suponha que isso só seja possível de admitir quando estamos vivendo em tempos confortáveis. Agora vamos para o pavilhão. Os outros já chegaram lá e estão nos esperando. Sentaram-se todos juntos no pequeno pavilhão para assistir ao crepúsculo autoral, que misturava cores vermelhas como fogo e com um dourado pálido. À esquerda estava Kingsport, com seus telhados escuros e chaminés envolvidas em uma neblina espiral, cor de violeta. À direita ficava o porto da cidade, que assumia cores de rosa e cobre até o sol se pôr. Diante deles estavam a água com seu brilho acentinado e cinza prateado, e a ilha de William, em meio à neblina, cuja silhueta tinha o formato de um robusto bulldog que protegia a cidade. A luz do farol atravessava a névoa como uma estrela maligna, a qual era respondida pelo brilho de outra no horizonte distante. Vocês já viram algum lugar tão esplendoroso quanto este? Perguntou Philippa. Eu não falo da ilha de William, especialmente, mas de algo que seria incapaz de ser conquistado, mesmo que se quisesse. Olha aquela silhueta no topo do forte, que está ao lado da bandeira. Não parece ter saído de um romance? Falando em romance, disse Priscila, nós temos procurado uma USE, mas, é claro, não conseguimos encontrar nenhuma. Creio que a estação já tenha passado. USE, exclamou Anne. USE não crescem na América, certo? Só há em 2 lugares do continente apenas, disse Phil. Um é aqui, neste mesmo parque, e outro é em algum lugar na Nova Escócia, de que não me lembro agora. Contam que o famoso regimento das Terras Altas, o Blackwash, acampou aqui numa primavera, e quando os homens sacudiram as palhas das suas camas, algumas sementes de USE caíram e enraizaram nessa terra. Ai, que delícia! Exclamou Anne encantada. Vamos voltar para casa pela Sponford Avenue, sugeriu Gilbert, para que possamos ver os belos palácios onde a nobreza está hospedada. A Sponford Avenue é a mais elegante das avenidas de Kingsport. Ninguém pode construir lá, a menos que seja um milionário. Sim, concordou Phil. Há uma casa lá que eu quero lhe mostrar, Anne. Não foi construída por um milionário. É a primeira casa que se vê ao sair do parque.
deve ter sido construída quando a Spofford Avenue era apenas uma estrada rural e secundária. Até porque ela cresceu. Não foi construída para ser assim. As casas da avenida não me enchem os olhos, pois me parecem muito novas e têm vidros demais. Mas aquele lugar é um sonho e tem um nome adorável. Espere até vê-la. Eles a viram enquanto subiam a colina coberta de pinheiros do parque. Bem no topo desta, onde Spofford Avenue começava a ficar plana, havia uma casinha branca, ladeada por grupos de pinheiro que pareciam braços estendidos a proteger o teto baixo. Estava coberta por trepadeiras vermelhas e douradas, através das quais espiavam suas janelas com persianas verdes. Na frente da casa havia um jardim cercado por um pequeno muro de pedra. Apesar de já ser outubro, ainda nasciam flores e arbustos bonitos e perfumados de todo tipo. Doce de maio, abrótano, verbena-limão, alisum, petúnias, malmiqueres e crisântemos. Havia também um pequeno caminho feito de tijolos, em padrão de osso de arenque, que levava do portão da frente até a varanda da casa. Todo lugar parecia ter sido transplantado de uma remota vila campestre. No entanto, havia algo naquele lugar que contrastava com seu vizinho mais próximo. Um palácio cercado por enorme gramado pertencente a um rei do tabaco, fazendo com que este parecesse extremamente bruto, chamativo e com aspecto grosseiro, como Phil havia dito muito bem. Essa era a diferença entre nascer em berço de ouro e emergir para a riqueza. Esse é simplesmente o lugar mais charmoso que eu já vi na vida, disse Anne extasiada. Produz em mim um dos meus velhos e deliciosos arrepios. É ainda mais querido e silencioso do que a casa de pedra da senhorita Lavenda. Eu quero que você veja especialmente o nome desta belezura. Observe bem as letras brancas grafadas no arco. Casa da Perry. Não é de matar, especialmente nessa rua movimentada de os pinheiros, os abetos e os cedros. Casa da Perry. Minha nossa, eu adorei isso! Você tem alguma ideia de quem é a tal Perry? Perguntou Priscila. Eu descobri que a velha dona dessa casa se chama Perry Spofford. Ela e a sobrinha já moram aí há uma centena de anos, ou talvez um pouco menos. O exagero é apenas uma licença poética. Descobri que há cavalheiros ricos que sempre quiseram comprar a terra e, como você pode imaginar, vale uma pequena fortuna. Mas Perry não aceitou vendê-la por nenhuma oferta feita até então. Na parte de trás da casa, em vez de um quintal, há um pomar de maçã, que você verá assim que andarmos um pouco. Um verdadeiro pomar de maçãs em plena Spofford Avenue. Hoje à noite eu vou sonhar com a casa da Perry, disse Anne. Sinto como se eu pertencesse a ela. Fico me perguntando se algum dia, por acaso, poderemos ver o interior dela. Eu não acho provável que isso aconteça, disse Priscila. Anne sorriu misteriosamente. Não é provável. Mesmo assim, eu acredito que isso ainda vai acontecer. Sinto uma sensação estranha, arrepiante e rastejante. Algo que você pode chamar de pressentimento se quiser. Porém, isso me faz pensar que a casa da Perry e eu
Ainda nos conheceremos muito bem.